sentar. Estamos então nos aproximando, cada vez mais do desfecho final do ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, e as coisas vão ganhando em dramaticidade, os acontecimentos vão ganhando em riqueza simbólica, e cada vez mais a gente vê as coisas convergindo para um grande momento, para um grande acontecimento. Nesse trecho aqui, Jesus já está se encaminhando para a festa, tinha entrado em Jerusalém e tinha tido uma recepção festiva, uma recepção assim apoteótica, montado no jumento, não é? Mas com as pessoas espontaneamente, sem nenhuma organização, sem nenhum aparato, sem nenhum patrocínio, as pessoas espontaneamente aclamando Jesus como um rei que entrava na sua cidade. Então, Jesus sabe que o desfecho não será esse, o desfecho não será essa glorificação, essa vitória, essa coisa, pelo menos não do jeito que as pessoas estão imaginando. E ele então, recebido em Jerusalém com essa euforia, aparecem entre aqueles que receberam Jesus ali alguns gregos. Existe na leitura desse texto uma certa divergência, uma certa dúvida sobre quem seriam esses gregos. Muitos afirmam que seriam judeus que seguiam a religião judaica, mas que moravam fora da região da Judéia, da Palestina, que moravam em Roma, que moravam no Egito, que moravam na Europa, em outras partes do Império Romano, onde se falava grego. Inclusive, circulava uma versão da Bíblia hebraica em grego chamada Septuaginta, justamente para atender essa grande população de religião judaica que vivia fora da Palestina e que não falava nem aramaico e nem o hebraico, até porque o hebraico na época não era mais uma língua falada, já era considerado uma língua de uso religioso, de uso ritual, mas não uma língua do dia a dia. Então, uma parte dos estudiosos afirma que eram esses os gregos que queriam ver Jesus. Mas é interessante que, normalmente, esses gregos eram chamados de helenistas. Os que são descritos aqui pelo evangelista João, ele usa a palavra helenoi, do grego, quer dizer, grego mesmo, né? Da Elas é o nome grego da Grécia. Então dá a impressão que aqui não seriam exatamente judeus de fala grega, mas pessoas de origem, digamos assim, gentia, de origem pagã, que por algum motivo entraram em contato com a religião judaica e que se admiravam pela sua devoção, pelo seu conteúdo, pela sua doutrina, e nessa ocasião então da festa da Páscoa, resolveram fazer uma peregrinação a Jerusalém. Eles não teriam direito a muita coisa, eles não teriam direito a entrar, ingressar no templo, eles iam ficar ali do lado mais ou menos externo, o chamado pátio dos gentios, era ali que eles iam ficar. Eles não teriam os privilégios dos judeus natos e nem dos judeus que não fossem
da Palestina, mas que fossem circuncidados, ou seja, tivessem feito aquela cirurgia que habilitava o homem a fazer parte da comunidade judaica, não é? Mas isso acontecia, havia pessoas de origem estrangeira, e no livro de Atos, por exemplo, vamos encontrar várias dessas pessoas, como Cornélio, por exemplo, Cornélio, centurião romano, mas que admirava e que caminhava junto com comunidades de religião judaica, inclusive dava esmolas, fazia aquelas práticas que prescritas pela religião, só não era membro da comunidade judaica, não é? E chama atenção, numa festa judaica, terem pessoas dessa origem, né? Uma das coisas que a vida moderna introduziu, um hábito que ela criou, uma indústria, para falar a verdade, é a indústria do turismo. Até uns 100 e poucos anos atrás, as pessoas não faziam turismo. Assim, quem viajava, ou viajava a negócios, né? Os caixeiros viajantes, né? Viajavam de cidade em cidade, ou então com algum outro empreendimento, né? Tinham que se deslocar, ou eram aventureiros que por algum motivo queriam conhecer algum lugar exótico, né? E foi assim que surgiram histórias, por exemplo, como a história do Tarzan, né? Quem eram os pais do Tarzan? Era uma família que vivia lá em Londres, né? Família classe média alta, não sei o que foram lá para o interior lá da África e lá tiveram aquele filho e por várias razões ele foi criado lá pelos gorilas, né? Então, eram aventureiros, né? Os missionários, né? Os missionários também constituíram uma modalidade de viajantes que se espalhou pelo mundo para atender um chamado de Deus, né? Para atender um ministério, né? Uma vocação da sua vida. E essa igreja que existe, inclusive, pelo trabalho de um casal de missionários que veio para o Planalto Central, quando Brasília ainda era um sonho, não é? E por aí afora, turista de querer viajar só para conhecer um lugar, ficar lá hospedado, passeando e tal, não existia, né? Era como não existiam redes hoteleiras para receber as pessoas, que não existia transporte, turismo receptivo para receber as pessoas, para levar no lugar, não existia isso, né? Então esses gregos que foram para Jerusalém não foram a turismo, eles foram realmente para conhecer um pouco mais, né, da pessoa de Deus ali, naquela cidade tão simbólica, né? E ali eles encontraram então Jesus, eles queriam então falar com Jesus. Aqui nós já vemos um sinal de que a palavra de Jesus Cristo não ia ficar limitada, empacotada, circunscrita a seu povo, a sua comunidade religiosa judaica. A presença desses gregos lá em Jerusalém já indica que a palavra de Jesus ia transpor fronteiras, ia alcançar outro tipo de pessoas, não é? O fato é que Jesus acabou provavelmente não recebendo esses gregos, né? Apesar de eles terem procurado as pessoas certas para contactar com Jesus. Filipe e André, os dois discípulos de Jesus que tinham nomes gregos. Filipe é um nome grego, nome de um grande rei, né? Pai de Alexandre o Grande. André, na palavra grega, né? Quer dizer, homem, varão, né? Eram os dois discípulos de Jesus que tinham nomes gregos por influência grega lá na região onde eles moravam. E André, inclusive, se destacando aqui mais uma vez em um ministério, o ministério de levar as pessoas até Jesus. Praticamente todas as vezes em que o nome de André é citado nos evangelhos,
ele está levando alguém para conhecer Jesus. Jesus está chamando seus discípulos. André foi chamado, conheceu Jesus, ele foi procurar Natanael e disse: olha, encontrei o Messias. E leva Natanael até uma conversa com Jesus que mudou a vida de Natanael. E outras pessoas a gente vai ver sempre André levando as pessoas para conhecer Jesus, para ter esse encontro com Jesus. Por isso André é historicamente conhecido assim como o patrono dos evangelistas, né? Aqueles que se dedicam a promover esse encontro das pessoas com Jesus. Mas o fato é que nessa hora então Jesus poderia estar eufórico, Jesus poderia estar animado com aquela recepção que ele teve em Jerusalém, com a entrada triunfal, com agora essas pessoas de longe querendo conhecê-lo, não é? Só que ele não tem esse deslumbramento, ele não tem essa sensação, porque ele está se defrontando aqui com um dilema, com algo muito sério no seu interior, que é o de ou se render a essas coisas, ou enfrentar efetivamente o desafio que estava colocado, que era o de enfrentar a cruz. Por isso ele diz o seguinte, que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí tudo bem, né? Havia várias formas de Jesus ser glorificado. Ou a glória do mundo, ou a glória da mídia, ou a glória do poder, ou a glória da cruz. É isso que a gente precisa estar atento. Muitas vezes a glória para a vida do cristão não é a glória do mundo. Muitas vezes é enfrentar a glória da cruz. Não na mesma intensidade ou na mesma importância que Jesus enfrentou. Mas nós somos muitas vezes desafiados a fazer essa escolha. E aqui Jesus ele tinha perfeita consciência, porque ele diz o seguinte: olha, foi para essa hora que eu vim. Foi para enfrentar esse desafio. Igual Mardoqueu, quando conversa com Esther, Esther toma conhecimento de um plano de perseguição aos judeus no reino da Pérsia. Ela, esposa do imperador. Seu tio, Mardoqueu, né? Seu conselheiro. E ela, com dúvida se ela devia agir, se ela devia comparecer à presença do imperador sem ser chamada, porque se ela fosse esperar ele chamar, o plano ia ser desfechado e muitas pessoas iam morrer. Então ela tinha que ter a ousadia de chegar fora de hora na presença do imperador. E ela não sabia se valia a pena colocar a sua vida em risco fazendo isso. Aí Mardoqueu falou: olha, foi justamente para essa hora que você foi colocada como rainha. Se você falhar nessa hora, tudo que aconteceu até agora na sua vida não valeu de nada. E ela se viu então diante de um dilema, né? Preservar a própria vida, se manter na sua posição de rainha, sem se mover, sem se incomodar com o que acontecia do lado de fora, ou arriscar a sua própria vida para defender o seu povo. Não é? Jesus coloca exatamente esse mesmo dilema, né? Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna.
ele sabia que se ele amasse a própria vida, ela ia simplesmente se perder. Ele ia entregar a sua vida. E aqui João fala para uma comunidade que enfrentava isso no seu dia a dia por causa, especialmente, das perseguições que a comunidade cristã primitiva sofria. E no dia a dia as pessoas eram desafiadas também a optar por preservar a própria vida e negar a fé em Jesus e se ajoelhar perante o culto do imperador ou rejeitar tudo que lhe fosse oferecido para abandonar Jesus Cristo e então enfrentar muitas vezes o martírio, a própria morte. E nós também, no nosso dia a dia, estamos sujeitos a fazer essas opções também. Talvez não de ser assassinado, talvez não de ser martirizado daquela forma, mas às vezes de ser cancelado, às vezes de desagradar certas pessoas, não é? Nós corremos esse risco também. Isso não aconteceu com Jesus sem um preço muito alto, por isso a gente cantou aqui, eu sei que foi pago um alto preço. Por isso, Jesus afirma mesmo, né? Agora a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada. Jesus era também humano. A gente se esquece disso muitas vezes, né? A gente está tão acostumado com Jesus, vencedor, glorificado, não é? Rei do universo, que a gente se esquece da dimensão humana de Jesus. E eu digo a vocês uma coisa, me atrevo a dizer que Jesus jamais deixará de ser humano. Ele, quando foi para os céus, ele levou o seu corpo, o corpo que ele ganhou quando Maria o teve naquela noite que nós todos celebramos, né, a noite do Natal. Ele levou o seu corpo, ele levou a sua dimensão humana para a eternidade. Mas aqui ele está cada vez mais humano e cada vez mais esvaziado da sua dimensão divina. O esvaziamento total que acontece com seu ápice na cruz. Uma outra coisa que Jesus fala é o seguinte, que quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso nos lembra um episódio lá do Antigo Testamento, um episódio da peregrinação do deserto, quando a gente sabe que o deserto é habitado por serpentes e outros bichos venenosos, né? E o povo de Israel, passando por um determinado trecho da sua peregrinação, acabou sendo atacado por serpentes e as pessoas estavam sendo envenenadas ali. Então, Moisés recebeu a ordem de pegar uma dessas cobras, né, enrolar em um pedaço de pau e levantar assim, todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados. Esse pedaço de madeira com essa serpente, que lembra inclusive aquele símbolo da farmácia, né? Do Asclepio, né? Aquele bastão com uma cobrinha enrolada, né? Isso aí era um símbolo conhecido na antiguidade. Mas esse bastão com essa cobra sendo levantada, erguida, para que todos pudessem vê-la e conseguir cura, é uma figura de Jesus Cristo. Porque quando Jesus foi levantado também no madeiro, na cruz, no alto do Monte do Calvário, um nome bonito que nós usamos para o Morro da Caveira, né? Se
Se o Monte do Calvário fosse no Rio, em Recife, em Maceió, em Salvador, não seria Monte do Calvário, seria Morro da Caveira. Era o nome, né, da Calvário em latim, né? Naquele morro, Jesus ali, crucificado, quem olha para aquele Jesus, no sentido mais profundo do termo, sabe que ali existe o quê? Salvação. É esse o significado de Jesus levantado de tal forma que não só os judeus, não só a sua comunidade, o seu povo, mas todas as pessoas do mundo, inclusive aqueles gregos que foram vê-lo, que estavam ali na entrada de Jerusalém, todo mundo ali ia obter salvação. Todo mundo ali ia receber cura pelos seus pecados, pela doença, né, da vida, que é o pecado. Uma outra figura que Jesus usa aqui é do grão de trigo, e que eu usei na chamada, né, do culto, essa figura aqui, né? Se o grão ficar em cima de uma mesinha ali, muito bonito, muito decorativo, ele nunca vai germinar, ele nunca vai se tornar um ser vivo, um vegetal, uma planta. Ele precisa ser enterrado, precisa ser afundado na terra. E aí, no momento em que ele é enterrado, e acontece essa coisa maravilhosa da germinação, né? Vão surgindo raízes, depois um talo, e depois de alguns dias até algumas folhinhas começam a dar a forma, e aquilo que era simplesmente uma bolinha, um grãozinho, se torna o quê? Algo que você olha e reconhece, não, aqui é uma planta. E essa planta vai crescer e depois ela vai gerar outros grãos, não é? Então, mas é preciso ela ser enterrada, não é? Como dizia Rubem Alves, né? A pipoca que não entra milho que não entra na panela não vira pipoca, né? É necessário entrar na panela, é necessário passar pelo calor da panela, aí ele vai explodir, ele vai ampliar, ele vai se tornar uma coisa saborosa, né? É necessário passar por esse processo. Se ele ficar só dentro do saquinho lá, junto com os outros grãozinhos de milho, não vai virar pipoca nunca. Jesus teve que passar por esse processo. E todas essas figuras estão presentes aqui no discurso de Jesus Cristo, nesse momento, e a gente vê como essa simbologia é rica, como cada coisa que Jesus falou aqui tem uma mensagem do passado, do presente, do futuro, e que tem a ver com a nossa vida. Então, que nesse período de Quaresma, a gente tenha bastante consciência dessas coisas para saborearmos, né? Para aproveitarmos da melhor maneira os momentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, porque tudo isso tem a ver profundamente com a nossa vida hoje e sempre. Amém? Um cântico que a gente normalmente usa para a ceia, o momento da ceia, pode passar o ofertório e depois a gente volta. Hoje eu vou cantar remetendo a essa mensagem de Jesus, embora ele tenha a ver com a Eucaristia, é um poema de um escritor gaúcho chamado Armindo Trevisan, uma música do reverendo